Você sabia que Lampião e Maria Bonita tiveram uma filha? Isso mesmo, a filha do rei do cangaço e da rainha do sertão. Mas o que poucos sabem é que o nascimento dessa criança não foi marcado por celebrações, mas por uma decisão difícil, que abalou os alicerces da família cangaceira. O que aconteceu no dia em que nasceu a filha de Lampião e Maria Bonita? O sertão, árido e implacável, era o palco de batalhas diárias, não só contra os inimigos, mas contra o próprio destino. O calor sufocante e o som dos cascos dos cavalos eram constantes, mas naquele dia, algo diferente pairava no ar. Maria Bonita, mulher forte e destemida, estava prestes a trazer ao mundo sua filha, mas a sombra do cangaço e as dificuldades do sertão transformaram esse momento de vida em algo bem mais sombrio do que o esperado. Lampião, o temido líder, estava dividido entre o homem que amava sua mulher e o cangaceiro que não podia fugir das regras impostas pela vida que escolhera. O nascimento da filha de Lampião e Maria Bonita não foi apenas o início de uma nova vida, mas também o fim de algo muito maior. Algo que iria mudar o rumo de todos os envolvidos e deixar marcas que seriam sentidas por muito tempo. E você, conhece a história dessa filha de Lampião? Deixe nos comentários o nome da região onde você está assistindo e não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder os próximos capítulos de Sangue no Sertão. Vamos juntos reviver essa história emocionante. A noite no sertão era mais silenciosa do que o normal, como se até o vento tivesse medo de quebrar o peso da situação. As estrelas, tão presentes e brilhantes no céu do Nordeste, observavam em silêncio o que acontecia naquela pequena casa de barro e capim no coração do cangaço. Maria Bonita, deitada sobre uma cama improvisada, suava copiosamente. A dor de dar à luz a sua filha era como uma tempestade, mas ela sabia que não havia mais volta. O cansaço tomava conta de seu corpo, mas sua mente estava alerta. Ela estava acostumada com a luta, com a resistência, mas aquela batalha era diferente. Ali não havia rifle, nem faca, nem inimigos visíveis. Ali, ela lutava pela vida, pela sua filha, pelo futuro. Lampião, de pé ao lado da cama, observava. Não havia na sua expressão a confiança imbatível que todos conheciam. Seu olhar estava distante, carregado de preocupações que não eram vistas por quem o temia. Ele, o rei do cangaço, sentia uma angústia nova. A filha, a criança que ele jamais imaginou que teria. A filha que trazia um novo peso, uma nova responsabilidade. O sertão era implacável e Lampião sabia que a vida de um cangaceiro não permitia fraquezas. Para ele, ser pai era um dilema. Como equilibrar o amor e a brutalidade? Como garantir a segurança de sua filha em um mundo onde a vingança e a violência eram a moeda de troca? Maria Bonita, entre um gemido e outro, olhou nos olhos de Lampião e, sem dizer uma palavra, fez-lhe um pedido silencioso. Ele sabia o que ela queria, mas o medo ainda o dominava. O medo do abandono. O medo do que a chegada dessa criança representaria para todos. Os minutos pareciam horas e o silêncio da noite parecia apenas aumentar a tensão. Quando, enfim, o choro da criança ecoou pela casa, foi como se o sertão inteiro tivesse se calado por um momento. Maria Bonita sorriu, exausta, mas feliz. A menina estava ali, viva. Mas Lampião, ao ver aquele pequeno ser nos braços da mulher, que amava, não sentiu a alegria que todos esperavam. Sentiu apenas a pressão de uma escolha que não podia mais adiar. A vida no cangaço não era para crianças. Era para homens e mulheres de coragem, que enfrentavam o impossível a cada dia. A pergunta que pairava no ar era simples. Como uma criança sobreviveria naquele mundo? Lampião deu uma última olhada na esposa e na filha. Ele sabia o que deveria fazer. Eu vou sair, Maria. Eu preciso sair. E com essas palavras, o peso do abandono começou a pesar sobre o coração do líder cangaceiro. A vida de cangaceiro, com sua dureza e violência, não oferecia espaço para o que ele mais amava. A decisão estava tomada. Lampião precisaria partir, deixando para trás a esposa e a filha que ele amava, mas não podia proteger. A noite no sertão parecia ter parado no tempo.
O som dos cascos dos cavalos, que antes era constante e pulsante como o batimento de um coração, agora estava distante. O vento não cortava mais a terra seca com a mesma fúria. Ele se arrastava, como se também sentisse o peso da decisão que estava sendo tomada. Maria Bonita olhava para a filha, pequena e indefesa nos braços, com os olhos marejados de dor e amor. Ela sabia que algo dentro de Lampião havia mudado naquele momento, mas não queria acreditar que aquela criança, que ela esperava com tanto carinho, fosse a causa disso. Ela tentou falar, mas as palavras lhe faltaram. O que poderia dizer a um homem que carregava o mundo nas costas, mas que naquele instante parecia tão perdido quanto qualquer um de nós diante do abismo da vida? Lampião. Maria Bonita tentou, mas sua voz saiu quase como um sussurro. Você não vai nos deixar, vai? Lampião olhou para ela, mas não respondeu de imediato. Seu olhar estava fixo na criança. Ele sabia o que ela representava, mas não conseguia ver ali a esperança de um futuro. Apenas uma vida a mais para proteger, um peso a mais em seu ombro já carregado demais. O sertão não tem piedade, Maria. Ele falou finalmente, a voz rouca, cansada. E essa vida que escolhi, essa vida de cangaceiro não tem espaço para o que a gente ama. Maria Bonita sentiu o impacto dessas palavras como uma faca cortando sua alma. Ela sabia que a dureza do sertão exigia escolhas difíceis, mas nunca imaginou que uma dessas escolhas fosse abandonar a própria filha. Então, o que vamos fazer com ela? Maria Bonita perguntou, o medo agora estampado em seus olhos. Lampião olhou para a criança, que ainda estava nos braços de Maria Bonita, o pequeno rosto iluminado pela luz fraca de uma lamparina. Não havia como proteger a menina naquele mundo. Ele sabia disso. O cangaço não era lugar para uma criança, e a segurança da filha estava em jogo. Eu vou entregá-la a alguém de confiança, Maria. A um vaqueiro que pode cuidar dela enquanto... Seguimos. Não podemos arriscar. Lampião disse, a decisão já tomada, mas o peso da escolha ainda evidente em seu olhar. Foi uma decisão difícil, talvez a mais difícil de sua vida. Lampião sabia que, ao entregar a filha a um vaqueiro, estava deixando para trás não só a sua filha, mas também um pedaço de sua humanidade. Ele se afastou, com o coração pesado, sem saber que, para a Expedita, aquela separação marcaria o início de uma história de amor distante e fragmentado com seus pais. O vaqueiro, a quem Lampião confiava, recebeu a criança sem questionar, com o entendimento de que a menina precisaria ser criada longe das intempéries da vida no cangaço. E assim, Expedita foi levada para um novo lar, longe do mundo implacável que seus pais habitavam. Maria Bonita, de olhos lacrimejantes, assistiu à partida da filha, sabendo que não haveria novamente por muitos anos. Expedita cresceu em um mundo sem o calor do abraço dos pais, com visitas esparsas que ficavam gravadas em sua memória como fragmentos de uma vida que nunca teve. Ela soube, muito mais tarde, que era filha do temido Lampião, mas até então, sua realidade era construída pela figura do vaqueiro e de um sertão menos selvagem, mas ainda assim implacável. O que ficou para Maria Bonita e Lampião foram apenas lembranças rápidas de uma filha que precisaram deixar para trás, enquanto a luta pela sobrevivência os chamava de volta às trilhas do cangaço. O sertão continuava sua rotina implacável, sem se importar com as escolhas humanas que ali aconteciam. Enquanto Lampião e Maria Bonita seguiam em sua jornada pelo cangaço, com o peso do abandono de sua filha ecoando em seus corações, Expedita crescia em um mundo bem diferente daquele que seus pais enfrentavam. O vaqueiro, que a acolhera, tratava-a com carinho. Mas o vazio da ausência dos pais jamais seria preenchido. Expedita se acostumou ao silêncio da solidão. A menina, ainda pequena, não compreendia o que havia acontecido, mas sentia a falta de algo, ou alguém, que não conseguia nomear. As visitas de Lampião e Maria Bonita eram raras e rápidas, sempre em segredo, como se o amor entre pai e filha fosse algo proibido naquele mundo. O sertão não perdoava, e para os cangaceiros a família era uma fraqueza. Eles sabiam disso, mas não conseguiam ignorar o que sentiam. Lampião, com seu olhar distante e endurecido pelo tempo, sempre
Se via dividido entre o homem que amava sua filha e o cangaceiro que sabia que seu destino estava traçado. As visitas à Expedita, esparsas como uma brisa que aparece e desaparece sem deixar rastros, eram os únicos momentos em que ele se permitia lembrar que ainda havia algo humano dentro de si. Mas para Maria Bonita, a dor era diferente. Ela, que sempre fora forte, resistiu a tantas batalhas ao lado de seu marido, não pôde resistir à dor do abandono de sua filha. Ela sabia que, ao deixá-la, estava abrindo mão de uma parte de si mesma. Cada vez que olhava para a pequena nos braços do vaqueiro, sentia como se estivesse arrancando um pedaço do seu coração e entregando ao sertão. Lampião, o que estamos fazendo com ela? Maria Bonita questionou uma vez com a voz carregada de pesar. Essa vida não é para uma criança. Eu sei disso, mas não é possível deixar ela assim tão sozinha. Lampião, com seu olhar sombrio, apenas olhou para a mulher sem saber o que dizer. Ele não tinha respostas para aquelas perguntas, e ela sabia disso. Eu não posso mudar o destino dela, Maria. O que posso fazer é garantir que ela tenha uma chance. Essa chance está aqui, longe de tudo o que conhecemos. O vaqueiro vai cuidar dela como se fosse filha dele. A dor da separação não passava, mas Lampião acreditava que estava fazendo o que precisava ser feito. O mundo do cangaço não tinha espaço para a fragilidade de uma criança, e ele se convenceria de que aquela escolha, por mais dolorosa que fosse, era a única possível. Enquanto isso, Expedita crescia em um mundo cheio de perguntas e poucas respostas. Ela sabia que havia algo mais em sua história, algo que seus pais, com suas vidas frenéticas e fugidias, nunca puderam lhe contar. Ela tinha o rosto de Lampião, o olhar de Maria Bonita, mas o mundo que vivia era muito diferente. O sertão de sua infância era mais tranquilo, mas ainda assim marcado pela dureza e pela solidão. Os anos passaram e a menina foi se tornando uma jovem mulher. O nome Lampião nunca saiu de seus lábios, mas o silêncio do cangaço sempre esteve presente em seus olhos. Ela ouviu histórias, muitos rumores, sobre o homem que foi seu pai, o líder temido, o rei do cangaço, mas as lembranças de sua mãe eram fragmentadas e nebulosas. Expedita sabia que sua história estava entrelaçada com a lenda, mas também sabia que nunca vivera a lenda. Ela apenas ouvira falar dela. E assim, o abandono não foi uma cicatriz visível, mas uma sombra que se estendeu por toda a sua vida. Uma sombra que, mesmo sem ela saber, sempre a seguiu. O tempo, como o sertão, não tinha pressa. As estações se sucediam, a seca tornava a terra ainda mais implacável, e a vida de Expedita se desenvolvia sob o olhar atento de quem cuidava dela. Mas, no fundo, ela sabia que sua história não era comum. Havia algo nela que parecia chamar a atenção, algo que não conseguia entender, mas que sentia nas entrelinhas de todas as histórias que ouvia sobre o sertão. As histórias do cangaço nunca a alcançaram diretamente, mas ela sempre sentiu que fazia parte delas. Lampião, Maria Bonita, o rei do cangaço, a rainha do sertão. Esses nomes, apesar de pouco falados, sempre ecoavam nos cantos da sua mente, como sussurros distantes que não podiam ser ignorados. Expedita cresceu sem o calor da presença de seus pais, mas como um vento que passa sem ser notado, ela sentia de maneira quase intuitiva a falta de algo que ela não conseguia nomear. Não sabia o que significava ser filha de Lampião. Não sabia o que representava a lenda que carregava em seu sangue. Tudo o que ela sabia era que sempre que alguém falava de Lampião, havia uma reverência, um medo, algo que a fazia sentir-se estranha no seu próprio corpo. O vaqueiro, que a havia acolhido, sempre falava sobre o homem que a abandonara, mas de forma respeitosa, como quem fala de uma figura distante, quase mítica. Lampião, meu filho, não foi homem para mulher nem para filho, dizia ele em momentos de conversa. A vida do cangaço é mais pesada que o sol do sertão. Ninguém sobrevive a essa carga, nem mesmo um homem como ele. Essas palavras, como todas as outras, se cravavam na alma de Expedita, mas ela nunca as questionava. Diretamente, a história de sua origem sempre foi-lhe contada de maneira fragmentada, como se estivesse montando um quebra-cabeça sem peças suficientes. Foi em um momento, muitos anos depois,
que Expedita se deu conta da verdade. Ela já era uma jovem mulher marcada pelo sertão, e o nome Lampião já não era mais apenas um sussurro no vento. Era uma parte de sua história, algo que não poderia ser ignorado por mais tempo. Numa tarde quente e abafada, enquanto caminhava pelos arredores da casa do vaqueiro, Expedita encontrou algo que mudou sua vida para sempre. Era uma carta antiga, amarelada pelo tempo, escondida em uma gaveta no fundo da casa. Ela sabia que aquilo não era algo que deveria mexer, mas a curiosidade, como o vento do sertão, a levou a abri-la. A carta era de Lampião. As palavras eram simples, mas carregadas de uma dor profunda que Expedita nunca imaginara. Nele, o pai falava sobre a saudade, sobre o peso da vida de cangaceiro e, de maneira quase imperceptível, confessava o que sua filha nunca soubera: a dor do abandono. Minha filha, você nunca entenderá o que o cangaço faz com a gente. Mas um dia, talvez, você compreenda que não foi por falta de amor que eu te deixei. A vida de cangaceiro não pode ser vivida com fragilidade. Eu não queria que você fosse parte disso. Não queria que fosse marcada por essa vida. Mas como tudo o que o sertão faz, ele decide o que é e o que não é. E às vezes, ele nos arranca o que amamos. Essas palavras, escritas por alguém que ela nunca soubera amar verdadeiramente, vieram como um golpe na alma de Expedita. Ela nunca soubera que seu pai sentia tanto. Nunca soubera que ele, por mais durão que fosse, carregava uma dor tão profunda quanto a dela. O sertão, com suas duras leis, não dava espaço para sentimentos. Lampião, com toda a sua brutalidade, nunca permitiu que o amor por sua filha fosse expresso da forma como deveria ser. No entanto, o que Expedita leu naquela carta foi uma das poucas brechas no coração de um homem marcado pela violência e pela luta incessante pela sobrevivência. Mas o que fazer com essa revelação? O que fazer com o amor e a dor que agora se sobrepõem ao medo e ao abandono? A jovem mulher sentiu um turbilhão de emoções. As palavras do pai a afetaram de maneira avassaladora, mas ao mesmo tempo, algo dentro dela se acendeu. Talvez um dia ela pudesse entender as escolhas que seus pais fizeram, mas naquele momento, ela sentia a necessidade de encontrar sua própria história. Com a carta em mãos, ela não sabia o que fazer. O sertão estava ali na sua pele, na sua história. Mas talvez a lenda que ela carregava não fosse a lenda de Lampião e Maria Bonita. Talvez fosse uma lenda dela mesma, da filha que cresceu longe deles, mas que nunca deixou de carregar o peso daquilo que o sertão impôs. A carta de Lampião, com suas palavras pesadas e tristes, não saiu da cabeça de Expedita. Ela passou dias olhando para aquelas palavras, sem saber o que fazer com elas. A verdade, como o sertão, se mostrava implacável e sem perdão. Aquele homem tão distante e, ao mesmo tempo, tão presente em sua vida, não era mais apenas uma figura mitológica, mas alguém real com falhas, com dor, com arrependimento. O que ela faria com essa revelação? O que poderia fazer com o peso de ser filha de alguém que escolheu a violência e a morte como forma de vida? O sertão não era um lugar para sonhos, mas naquele momento, Expedita se via diante de um dilema ainda maior: entender quem ela era. As palavras de Lampião, embora duras, não a tornaram fraca. Pelo contrário, acenderam uma chama dentro dela, uma chama de curiosidade e de vontade de entender sua história. Ela sabia que, por mais que o cangaço tivesse marcado seu passado, ela também tinha o direito de escolher o que fazer com o futuro. Decidiu então buscar mais. Não apenas a história do cangaço, mas a sua história. Ela precisava entender o que havia por trás da lenda de Lampião e Maria Bonita e, quem sabe, dar um novo rumo à própria vida. A jornada não seria fácil. O sertão estava em suas veias, mas isso não significava que ela fosse seguir o mesmo caminho de seus pais. Ela sabia que o mundo tinha mudado. O cangaço estava em declínio e a história dos cangaceiros estava sendo escrita, mas o sertão ainda guardava suas marcas profundas. Expedita começou a procurar respostas. Visitou os lugares onde sua mãe e seu pai haviam lutado. Buscou relatos de quem os conheceu, de quem viu o sofrimento e a coragem de ambos. Cada história que ouvia a preenchia com um vazio e uma nova compreensão.
Ela soubera dos feitos de Lampião, das batalhas, das fugas, da violência que acompanhava cada passo. Mas também soubera da bravura de Maria Bonita, da mulher que não se curvou e que, apesar de tudo, permaneceu ao lado de seu marido. E ela, filha deles, precisava encontrar algo entre essas duas figuras para entender quem era, quem poderia ser. Em uma tarde quente de verão, Expedita encontrou um velho cangaceiro, um homem marcado pelo tempo e pela luta que ainda vivia no sertão. Ele tinha os olhos cansados, mas sua voz era firme quando falou sobre os tempos de Lampião. Você é filha de um homem que foi mais do que um líder, menina. Ele foi uma lenda, mas o que ninguém sabe é que, por trás daquela dureza toda, ele também carregava o peso de ser homem. Homem como outro qualquer, com seus medos, suas falhas, suas perdas. O cangaceiro disse, olhando-a nos olhos com uma sinceridade desconcertante. Mas a sua mãe... Ele continuou pausando para escolher bem as palavras. Maria Bonita foi a força que segurou tudo isso junto. Ela não era só a esposa, era a parceira, a guerreira, a mulher que nunca abaixou a cabeça. Se você quer saber o que é ser filha deles, saiba disso. Você carrega o sangue deles, mas também o orgulho de quem jamais se entregou à dureza do mundo. Essas palavras, ditas por um homem que conhecera tão bem a vida do cangaço, foram como uma lâmina afiada, cortando todas as dúvidas que ainda restavam no coração de Expedita. Ela não era apenas filha de Lampião e Maria Bonita. Ela era filha de um legado. E esse legado, por mais que carregasse a brutalidade do sertão, também carregava coragem, resistência e, acima de tudo, a capacidade de recomeçar. No entanto, ela não poderia ignorar o lado sombrio dessa história. A morte e o sangue, a dor que os cangaceiros causaram, não poderiam ser esquecidos. O sertão exigia isso de quem o habitava. Uma lealdade incondicional à sobrevivência, que muitas vezes se dava a um preço altíssimo. Mas Expedita, agora adulta e madura, não buscava vingança, não buscava mais respostas sobre o que fez Lampião ser o homem que foi. Ela buscava entender a si mesma, encontrar a mulher que poderia ser, sem se perder no mito que sempre a rodeou. Ela já não era mais a menina que ficara com a dor do abandono. Agora, ela era uma mulher que carregava a força do sertão e o poder de reescrever a própria história. O cangaço, embora presente, já não a definia. Ela escolheria seu próprio caminho, um caminho que seria marcado pelas cicatrizes do passado, mas também pela promessa de algo novo. Expedita, filha de Lampião e Maria Bonita, entendia agora que a verdadeira força não estava apenas em ser filha de lendas, mas em ser capaz de viver sua própria lenda. Expedita, agora com a consciência do peso que carregava, decidiu que sua jornada não seria apenas sobre entender o cangaço e o legado de seus pais, mas sobre encontrar sua própria voz no sertão. O mundo estava mudando, e ela não podia mais viver à sombra de uma lenda, por mais grandiosa que fosse. Com a carta de Lampião guardada em seu bolso e as palavras do velho cangaceiro ecoando em sua mente, Expedita sentia que não podia mais ficar em silêncio. O sertão, sempre implacável, não oferecia muito para quem não soubesse o que fazer com ele, mas ela estava pronta para encarar tudo o que viesse. Ela se despediu do vaqueiro que a criara, agradecendo por tudo o que fizera, por ela, mas sabendo que seu destino estava em outro lugar. O sertão não podia ser apenas uma lembrança de infância. Ela precisava mais do que isso. Precisava entender o que o mundo esperava dela e o que ela esperava dele. A primeira parada de Expedita foi em um vilarejo onde ainda se falava dos feitos de Lampião e Maria Bonita. As histórias estavam ali sendo contadas por todos com reverência, medo e até uma ponta de admiração. Lá, ela sabia que encontraria respostas, ou ao menos fragmentos delas. Quando chegou ao vilarejo, encontrou um velho que morava sozinho em uma casa de barro. Ele a reconheceu logo, não pelo nome, mas pela sua presença. O olhar intenso de Expedita, sua postura firme e a forma como caminhava, como se estivesse a carregar não apenas seu corpo, mas toda a história do sertão, eram inconfundíveis. Ele sabia quem ela era. "Você é a filha de Lampião, não é?" O velho perguntou sem rodeios. Expedita assentiu sem surpresa. Já não era mais novidade que sua linhagem fosse algo que todos conheciam.
Sim, eu sou. O velho sorriu, mas o sorriso era triste. Você carrega um peso, menina, e o peso que a sua família carregou vai ser sempre parte de quem você é. Mas não é porque você é filha de Lampião que precisa carregar o mesmo fardo. O cangaço fez muitos homens fortes, mas também fez muitos homens fracos. Não se perca nas sombras do passado. Essas palavras ficaram com Expedita durante todo o tempo que passou ali. O velho não a acusou, não a venerou. Ele apenas a alertou. O cangaço, com toda a sua violência e glória, não era a única maneira de ser forte. A verdadeira força, ele dizia, estava em fazer escolhas próprias, em se manter firme diante da tempestade que o sertão impunha. Passaram-se alguns dias naquele vilarejo e Expedita conversou com outros antigos moradores. De cada relato, ela tirava algo. O que ela queria não era saber mais sobre os feitos de seu pai, mas entender a mulher que sua mãe foi. Maria Bonita, que havia vivido entre o amor e o perigo, que escolheu seguir ao lado de Lampião mesmo quando o mundo inteiro estava contra ela, era a verdadeira heroína para Expedita. Ela começou a perceber que a força de Maria Bonita não estava em sua bravura nos combates, mas na coragem de suportar as perdas, de seguir em frente, mesmo quando as coisas pareciam perdidas. Maria Bonita, para Expedita, se tornava cada vez mais uma referência de resistência silenciosa. Na manhã em que partiu do vilarejo, uma decisão havia se formado dentro dela. Expedita não queria viver às margens da lenda de Lampião. Ela respeitava o passado, mas não seria escrava dele. Ela faria sua própria história, baseada nos valores de coragem e resiliência, mas com a certeza de que o cangaço não seria o caminho a seguir. O sertão exigia coragem, mas a verdadeira coragem estava em quebrar o ciclo, em romper com as expectativas que o mundo tinha sobre ela. Ela não seria mais a filha de Lampião. Ela seria uma mulher do sertão, mas uma mulher livre para decidir seu destino. E com isso em mente, Expedita se afastou das memórias com os passos firmes rumo ao futuro, sabendo que a verdadeira força estava em viver a vida que escolhesse, não a vida que o passado determinava para ela. O sertão continuava a respirar com sua aridez habitual, mas para Expedita, a terra seca já não parecia tão implacável. Ela, que crescera à sombra de lendas e mitos, agora sentia a brisa do vento de um novo começo. As cicatrizes do passado ainda estavam presentes, mas já não controlavam sua vida. O peso do nome Lampião já não a definia, e a sombra da lenda que a havia perseguido por tanto tempo finalmente começava a se dissipar. Expedita sabia que o sertão exigia muito, mas ela também sabia que sua força não viria apenas da história dos cangaceiros. Sua força viria da capacidade de viver suas próprias verdades. O cangaço, com todas as suas glórias e horrores, já não fazia mais parte de seu destino. Ela escolheria um caminho novo, talvez não mais fácil, mas certamente mais livre. Enquanto caminhava pelas trilhas do sertão, ela pensava na mãe em Maria Bonita, que mesmo sem nunca ter sido completamente entendida, fez o que pôde para sobreviver e lutar. Maria Bonita, com sua força silenciosa, nunca foi só a esposa de Lampião. Ela foi uma mulher que lutou pela vida, pela honra e pelo amor. E Expedita sabia que, ao carregar a história de sua mãe, ela também carregava a possibilidade de reescrevê-la. E o que dizer de Lampião? O Homem de Ferro, o líder do cangaço? Para ele, Expedita não sentia mais raiva ou dor. Ela sentia apenas uma compreensão silenciosa. Ele, que a havia abandonado, não foi apenas um homem cruel, mas alguém que, como todos no sertão, fez o que pôde para sobreviver. E apesar de tudo, ele deixara para ela um legado, não de honra ou bravura, mas de escolhas difíceis e de uma dor que, por mais que tentasse ignorar, também era sua. Agora em seus olhos havia algo novo. Uma serenidade que não vinha da falta de dor, mas da aceitação dela. Expedita já não era mais a criança que sofrera com o abandono. Ela era a mulher que aceitava seu passado, mas que também o deixava para trás, com a intenção de viver de acordo com suas próprias regras. Em uma tarde quente de sol, com os pés já calejados pela jornada, Expedita encontrou um rio, um dos poucos que cortavam aquele sertão seco e implacável. Ela se sentou à beira
sentindo a água fria tocar seus pés, e pela primeira vez não se sentiu sozinha. A água, como a vida, seguia seu curso sem se importar com o que havia acontecido antes. Ela só seguia em frente. Este é o meu rio agora, pensou ela. Este é o meu caminho. A lenda de Lampião e Maria Bonita nunca morreria, mas Expedita sabia que, ao deixar o sertão, ela estava criando uma nova história, onde a violência e o sofrimento não seriam os únicos elementos. Ela faria parte de uma lenda reescrita, onde a luta pela sobrevivência daria lugar à luta por uma vida mais digna, onde a honra não precisaria ser medida por rifles e facas, mas pela capacidade de ser verdadeira consigo mesma. Expedita partiu para uma nova vida, com o sertão ainda pulsando em suas veias, mas com um novo propósito. Ela agora sabia que, por mais que as lendas do cangaço fossem imortalizadas, ela também teria sua história. Uma história de mulher, de filha, de ser humano que aprendeu, com o tempo, a se libertar das correntes do passado. E assim, o nome de Lampião, o rei do cangaço, continuava a ecoar pelo sertão, mas com o peso de uma história que finalmente tinha sido reescrita. Expedita agora é dona de sua própria história, livre das sombras do passado e do cangaço, mas com a sabedoria de quem entendeu o que é realmente importante: ser fiel a si mesma. O legado de Lampião e Maria Bonita, embora sempre presente, já não a define. Ela, agora, segue seu próprio caminho, com a coragem de enfrentar o sertão, mas com a liberdade de escrever sua própria lenda.